Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 14º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema O Deserto como Abrigo durante a Grande Tribulação, parte 3. Ouvimos nos 2 últimos episódios que a noiva será levada para o deserto durante a Grande Tribulação antes de herdar a terra de Israel. Isso será feito com base em princípios bíblicos, porque Yahvé finaliza tudo o que começa. A promessa da terra faz parte da nossa aliança com Yahvé. Abraão recebeu essa promessa de terra e também se aplica aos seus descendentes, ao povo dos israelitas e a nós, porque fazemos parte da raiz hebraica de Abraão. As 10 tribos perdidas do antigo Reino do Norte ainda estão espalhadas em todas as direções do mundo até hoje e serão repatriadas, como Yahvé prometeu por meio de seus profetas. Essas 10 tribos dispersas serão levadas para o deserto, e agora veremos por que ainda não voltamos e o que tudo isso tem a ver conosco. As 10 tribos, o Reino do Norte, temiam Yahvé, mas ao mesmo tempo serviram outros deuses. Dessa forma, temiam Yahvé, mas também cultuavam seus próprios deuses, conforme o costume e as tradições pagãs das nações dentre as quais haviam sido levados cativos. Até os dias atuais, esses povos praticam seus rituais conforme os costumes antigos. Não honram nem obedecem a Yahvé, tampouco respeitam seus estatutos, leis, juízos, ordenanças, Torá, nem se comprometem com a sua Torá e os mandamentos que Yahvé ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. 2 Reis 17, 33, 34. A punição pelo pecado dessa idolatria foi de 390 anos de exílio e, como a casa de Israel permaneceu impenitente, foi aumentada 7 vezes, ou seja, 7 vezes 390 anos. E, se apesar disso não me ouvirdes, continuarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. O exílio desses 2.730 anos acabou, e é por isso que muitos milhares de crentes cristãos despertam em todo o mundo e percebem que pecaram contra Yahvé, transgredindo sua Torá, pois a transgressão da Torá é o pecado pela definição bíblica. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3:4. Em geral, dizem que aqueles que encontram o caminho de volta aos ensinamentos de Yahvé na Torá através do Ruach HaKodesh estão entre as 10 tribos perdidas e se conscientizam da sua identidade em Yahvé e percebem que a Torá é a constituição do reino ou da Ketubá, o contrato de casamento. Eles entendem que a Torá está escrita em suas tábuas de coração no pacto renovado, como já previsto pelo profeta Jeremias. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yahvé. Colocarei a minha lei, Torá, no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. A lei não é mais colocada em tábuas de pedra, mas escrita diretamente nas tábuas do coração, pelo Ruach HaKodesh. Esse arrependimento, Teshuvá, faz com que o Shabat seja santificado, suas festas sejam celebradas de acordo com Levítico 23, ou seja, as festas de outono, que serão literalmente cumpridas na segunda vinda de Yeshua. As regulamentações alimentares são observadas,
E um novo estudo dos profetas, que também prevêem essa doutrina do maior êxodo no final dos dias. Vamos examinar melhor a punição para as 10 tribos perdidas. Foram exilados por 2.730 anos e perderam a identidade. E por quê? Porque eles deixaram o ensino puro de Yahvé e mudaram algumas coisas. Eles substituíram o local de adoração de Jerusalém por Betel e Dan. Mudaram o 7º mês das festas de outono, de acordo com o calendário hebraico, para o 8º mês. E cada um dos sacerdotes queriam ser sacerdotes. Isso não nos soa familiar? Mudamos o dia sagrado, o Shabat, para o domingo. Substituímos a Pêssar pela Páscoa. As festas de outono, que são as festas de sua segunda vinda, não são celebradas. E em vez disso, incluímos festa pagã, como o Natal, que não aparece no calendário festivo de Yahvé. Gostaria de salientar, mais uma vez, que ainda há um pouco de tempo para se arrepender. Aqueles que não se arrependem vivem nessa mistura que Yahvé odeia. Então, mais uma vez, para relembrar, 2.720 anos de exílio e perda de identidade devido à desobediência. Nossa atitude em relação à palavra inteira de Yahvé também determina nosso futuro. Na grande tribulação, haverão 3 grupos de crentes. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e fé dos santos. Apocalipse 13:10. Em outras palavras, os crentes serão tirados, outros serão mortos com a espada. E o terceiro grupo? Estes serão aqueles que vão no êxodo maior, como ouvimos nos últimos episódios. Então, irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Adonai e se mantêm fiéis ao testemunho de Yeshua. Apocalipse 12:17. Então, este grupo é caracterizado por manter os mandamentos de Yahvé e testemunhar Yeshua. Este grupo ficará guardado por 3 anos e meio, ou seja, os 42 meses em que o poder será dado ao antimessias. E Yahvé vai salvá-los do terrível sistema da besta. Mas nem todos os que saírem entrarão na terra de Israel. Ouvimos o profeta Ezequiel: E vos arrancarei do meio dos povos, e vos congregarei, trazidos de todas as nações da terra, as quais fostes espalhados, com mão poderosa e braço forte, e mediante toda a ira do meu zelo que já transbordou. Eis que vos trarei para o deserto das nações pagãs, e ali, face a face, executarei o meu juízo sobre vós. Do mesmo modo como julguei vossos pais e antepassados no deserto do Egito, assim também os julgarei. Palavras de Yahvé: Eis que farei passar sobre os vossos lombos a minha vara de correção. Eu vos disciplinarei e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os amotinados, desobedientes e que se rebelam contra mim. Eu mesmo os tirarei das terras das suas peregrinações, mas não permitirei que retornem à terra de Israel, a fim de que compreendam que eu sou Yahvé, o Eterno. Ezequiel 20, 34-38. Ezequiel anuncia que nós, como nossos pais, seremos levados para o deserto na fé e que Yahvé irá a julgamento conosco lá, antes de entrarmos na terra de Israel. Yahvé deixa todos irem sob a vara.
A vara é uma marca de dignidade e poder de Yahvé. E com ela, Yahvé destacou todos aqueles que, indignados, irromperam com ele. Isso é muito sério. Depois que temos os princípios divinos, Yahvé inicia um ciclo e o traz ao fim. A história bíblica é, ao mesmo tempo, sempre considerada profecia. E nossa raiz hebraica em Abraão tornou-se consciente. Percebemos, mais uma vez, que um súbito arrebatamento secreto não faz sentido algum. Essa teoria do arrebatamento repentino a qualquer momento sobrecarregaria todos os princípios e previsões bíblicas, como a repatriação das 10 tribos perdidas e o cumprimento do pacto da apreensão da terra prometida de Israel. Em outras palavras, isso também significa que todos aqueles que acreditam que serão arrebatados na grande tribulação, e mesmo aqueles que acreditam que serão arrebatados no meio da grande tribulação, não têm ideia de quais são os planos de Yahvé para as 10 tribos perdidas. E isso não é surpreendente, porque muitas igrejas afirmam que as escrituras sagradas não se aplicam mais a nós. Eles deixaram a fundação em que estamos. Quanto a vós outros, zelai para que aquilo que ouvistes desde o princípio permaneça em vossos corações, porquanto, se o que ouvistes permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. 1 João 2,24. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2,25. E o grande plano de Yahvé nos últimos dias é que ele faça as 2 casas, a casa de Judá e a casa de Israel, ou a casa de Efraim, uma só casa. Naquela época, a casa de Judá caminhará com a casa de Israel, e unidas retornarão do norte, para a terra que entreguei como herança a vossos pais desde a antiguidade. Jeremias 3,18. Os judeus, ainda espalhados na diáspora, as 10 tribos perdidas e aqueles que forem enxertados na aliança de Israel, serão levados para casa, juntos, de mãos dadas. E prega-lhes, assim diz Yahvé: tirarei os israelitas dentre as nações para onde forem expatriados, e os reunirei de todas as partes, e os assentarei na sua própria terra. Eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todo o meu povo, e nunca mais serão 2 nações. Tampouco estarão divididos em 2 reinos. Ezequiel 37, 21, 22. Será que estou disposto a seguir as Escrituras? Ou prefiro seguir a minha visão das Escrituras? Você deve agora estar se perguntando quais serão as circunstâncias para o grande êxodo e, acima de tudo, quando vamos para o grande êxodo? Essas perguntas nos levam ao livro do Apocalipse. Seja ricamente abençoado.